Olá, caros ouvintes! Eu tô aqui no início do vídeo para falar uma ótima notícia para todo mundo. O canal finalmente foi aprovado pelo YouTube para ser monetizado, o que significa que agora nós temos oficialmente uma área de membros do canal. Isso é muito bom porque o Apoia-se não me permite postar vídeos lá, só os áudios. E agora eu vou poder finalmente postar os vídeos antecipados aqui no canal para vocês que se tornarem os nossos membros. No horário em que vocês estiverem ouvindo esse vídeo, provavelmente os dois próximos vídeos já devem estar na área dos membros. E o tão antecipado vídeo sobre o pior sistema de RPG já escrito também vai sair lá antecipado. Então quem quiser dar aquela força extra e receber os vídeos antes de todo mundo, é só entrar lá que nunca foi tão fácil apoiar o meu trabalho aqui. Muito obrigado a todos os inscritos e apoiadores. Foram vocês que tornaram isso possível. E eu tô muito feliz e espero que o canal continue crescendo. Então lembra de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever se você não for inscrito e sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Um dos lados dos portões do vilarejo começou a se abrir. Como eu pensava, deveríamos ter usado as flechas flamejantes desde o começo. Bem, as flechas flamejantes subsequentes foram desperdiçadas nesse caso. O rosto do príncipe Bárbaro se contorceu de desgosto. Eles tinham perdido muito tempo aqui. A fim de compensar esse atraso, os homens precisariam ser forçados a marchar, mas isso era inevitável. Tudo tinha sido culpa dos homens do Marquês. Se ele não tivesse dado a ordem de usar flechas flamejantes, quanto tempo a mais teria sido desperdiçado aqui? Bárbaro olhou para o céu, amaldiçoando seu infortúnio por estar sobrecarregado com subalternos incompetentes. Ele considerou o tempo que seria necessário mais tarde. De suma importância seria considerar quanto tempo levaria para enforcar os aldeões. Ele os penduraria nos muros do vilarejo para mostrar a todos o destino final de qualquer um tolo o suficiente para desafiar a família real. Em seguida, ele deveria encontrar alguém que tivesse laços estreitos com Isengol. Isso poderia demorar mais do que enforcar os aldeões. Droga, eu deveria ter trazido o interrogador, e aí ofereceríamos poupar a vida de qualquer um que cooperasse. O problema seriam as crianças. Não havia sentido em deixá-los viver. Para começar, as crianças não poderiam viver sem seus pais, então enforcar os filhos junto com os pais seria uma forma de misericórdia. Será que temos corda suficiente para todo mundo? Seria bom se desse para arranjar um pouco por aqui. Os soldados avançaram lentamente até o portão. O orgulho encheu o peito do príncipe Bárbaro quando ele viu a bandeira real avançando na liderança. Quando ele ascendesse ao trono, ele se certificaria de ter guardas cerimoniais como esses. O soldado que segurava a bandeira entrou pelo portão, mas então foi arremessado de volta para fora. A bandeira real que ele segurava caiu ondulante no chão. Pouco depois, as gigantescas criaturas que os arremessaram voando apareceram na abertura do portão. Ogros? Por que tem ogros aqui? Esse desenvolvimento completamente inesperado pegou o príncipe Bárbaro de surpresa, e ele se esqueceu da dignidade da família real enquanto gritava. Sim, esses eram os demi-humanos devoradores de homens conhecidos como ogros. Os soldados ficaram tão surpresos quanto Bárbaro com a aparição repentina desses monstros. Seus poderosos tacapes enviavam vários soldados voando a cada vez que balançavam. Em meio a respingos de tripas e sangue, os soldados atingidos foram arremessados longe até quicarem no solo, o que despertou o estupor em seus companheiros de tropa. Eles entraram em pânico, deram meia volta e começaram a fugir desesperadamente. Vários outros ogros então apareceram atrás do portão como se quisessem persegui-los. Enquanto os soldados corriam em pânico, os tacapes dos ogros os atingiam e mandavam eles para longe. Os soldados pareciam bonecos sendo jogados em direção ao céu. Sua fuga estava muito desengonçada para ser chamada de retirada. Afinal, esses soldados eram todos pertencentes às tropas do barão. Eles haviam disparado flechas flamejantes para fazê-los abrirem o portão, e Bárbaro lhes dera a honra de serem os primeiros a entrar no vilarejo. Quem poderia ter pensado que o tiro teria saído pela culatra? Assim que o príncipe Bárbaro estava prestes a franzir a testa para o barão, que havia abandonado os próprios homens e voltado correndo para seu lado, o som de um berrante ecoou pelo ar. Os cavaleiros do Marquês todos levantaram suas lanças ao mesmo tempo. Foi um movimento digno de um manual militar que mostrava que eles eram soldados profissionais. No entanto, os homens estavam fugindo dos ogros em seu encalço e parecia difícil para eles entrarem no caótico campo de batalha. Lanças eram armas que mostravam seu poder total durante uma investida. Os soldados não poderiam tirar proveito disso em um tumulto campal. Por que ainda não começaram a atirar?
Bárbaro gritou. Permitir que os ogros se aproximassem apenas aumentaria as perdas. Seria melhor abandonar esses soldados e matar seus companheiros junto dos aldeões. Assim que o desespero de Bárbaro começou a aumentar, os ogros começaram a recuar. Eles usaram os soldados em fuga como escudos de carne, impedindo que a cavalaria os perseguisse, e no final eles passaram pelo portão, voltando para o vilarejo. Os homens de Bárbaro receberam os sobreviventes e depois começaram a se reorganizar em uma formação de batalha adequada. Ele então segurou suas rédeas corretamente. Ele tinha planejado originalmente terminar essa missão chata rapidamente e depois voltar correndo para o campo de batalha nas planícies Katsi e ganhar glória na luta contra o Império. Nesse instante, essa bagunça desenfreada foi tudo o que restara de seu sonho de agora a pouco. Mesmo não esperando que houvessem ogros no vilarejo, se eles simplesmente se retirassem para Erantel sem nada para mostrar, sua reputação apenas despencaria ainda mais. Não haveria como ele competir com Zenek, o segundo príncipe e o sucessor substituto na corrida ao trono. Ou será que tudo isso já havia sido planejado antes? Ele não pôde evitar de estalar a língua, sabendo que os olhos dos nobres ao redor estavam sobre ele. Porém, ele não teve tempo de fingir estar calmo. Bárbaro ficou de olho no cavaleiro que corria em sua direção. Esse era o comandante das tropas de elite do Marquês. Mas que diabo foi isso? O vilarejo foi tomado por ogros? O que está acontecendo? Eu não sei, Vossa Alteza. Ninguém esperava que houvessem monstros lá. Lembro que esse vilarejo foi visitado por coletores de impostos recentemente, mas não recebemos nenhuma notícia de que ogros haviam tomado o controle. Bem, se os coletores de impostos não tivessem retornado, já teríamos suspeitado, mas eles conseguiram voltar ao reino e não falaram nada sobre isso. Mas que droga está acontecendo nesse vilarejo? Ele podia sentir a confusão nas palavras do cavaleiro. Se havia um esquema para fazer com que Bárbaro perdesse sua dignidade e caísse em uma armadilha, ele provavelmente também não estava ciente disso. Sendo esse o caso, ele estava do lado do príncipe ao seu próprio modo. De qualquer modo, não sabemos o suficiente sobre o inimigo, mas é de se esperar. Apenas 5 ogros apareceram. Se tivessem mais, eles provavelmente teriam continuado o ataque. Então posso afirmar com certeza que eles não devem ter mais de 10. Vocês devem ser capazes de derrotar 5 ogros, não? Claro, Vossa Alteza. Cada um de nós é tão forte quanto um membro do bando guerreiro do reino. Apenas 5 ogros não são nada para nós. Eu não estou duvidando de você. Só estou dizendo que precisam ficar atentos. Ogros são monstros estúpidos, mas suas ações de agora foram inteligentes demais. Eles abriram a porta para nos atrair e depois contra-atacaram com perfeita sincronia. Parece que o outro lado deve ter um comandante. Se for um dos aldeões os liderando... Perdoe-me a grosseria, Vossa Alteza, mas meros camponeses não poderiam controlar ogros. Eu acredito que deve haver alguma outra força agindo aqui. Se pudéssemos aprender mais sobre o inimigo... Bárbaro já não conseguia mais controlar sua impaciência. De onde você tirou uma coisa dessas? Veja aquilo! Bárbaro apontou na direção do portão, para os trapos esfarrapados que costumavam ser a bandeira real. Eles deixaram a bandeira do país naquele estado deplorável. Vocês vão destruir esse vilarejo, não importa o custo. Eu uno as suas tropas, dispare as flechas flamejantes e queime até as cinzas desse lugar. Agora é a chance de colocar sua experiência de cerco em bom uso. Parece que não conseguiremos terminar isso sem sofrer perdas. Ataquem com a intenção de desintegrar esse vilarejo. Por favor, espere. Pode ser que seja algum ogro que conheça magia ou algum outro demi-humano feiticeiro, e não culpa dos aldeões. Talvez seja, mas e daí? Bárbaro olhou para o rosto surpreso do cavaleiro e começou a explicar com a calma de um ancião, como um adulto conversando com uma criança. Escute aqui, não importa se os aldeões controlam os ogros ou se eles são controlados por algum demi-humano inteligente. Esses aldeões se rebelaram contra o legítimo governo dessa terra, a família real. Já que é assim, devemos mostrar as consequências de tal tolice para todos eles. Mas podem haver aldeões sendo mantidos como reféns. Eles não são inocentes? Você não ouviu o que eu disse? Quem se importa com isso? Bárbaro balançou os ombros para o cavaleiro, que parecia ter dificuldade em aceitar o que acabara de ouvir. Olha, eu entendo como você se sente, então mostrarei a maior quantidade de leniência possível. Capturem os aldeões que não resistirem e depois os colocaremos em julgamento mais tarde. Melhor agora,
Entendido, Vossa Alteza. O cavaleiro inclinou-se profundamente para Bárbaro. Depois de ouvir sua resposta vigorosa, Bárbaro assentiu em aprovação. No entanto, eu tenho uma condição. Eu quero uma vitória esmagadora. Se sofrermos perdas aqui, todo tipo de fofoca vai se espalhar. E o mesmo vale para você. As pessoas vão falar sobre como o trunfo do Marquês foi enviado para um vilarejo miserável para ser massacrado por aldeões. Mas isso foi por causa dos ogros? Não use isso como desculpa. É assim que o mundo funciona. Entendido. Já que entendeu, então comece a trabalhar. Reúna as portas do portão traseiro. Ao mesmo tempo, corte as árvores da floresta e comece a fazer ariates. Cuide dos pormenores, minimize as baixas e garanta a vitória. E mate qualquer um que tentar fugir. Enquanto isso, dentro do vilarejo, um fluxo constante de potes cheios de óleo impactou as laterais do muro, seguido por flechas flamejantes. Os impactos explosivos eram comparáveis à explosão de uma bola de fogo, criando chamas vermelhas brilhantes que emitiam plumas ininterruptas de fumaça negra. Jugemo podia sentir o desconforto que irradiava dos membros próximos da força de defesa. O líder dos goblins então levantou sua espada mágica e gritou: "Não temam, chamas como essas não podem violar este muro. Quanto à defesa do portão, BUM!" O som de um impacto pesado veio do lado de fora do portão. Os muros eram muito mais grossos e maiores do que a torre de vigia que jazia em cinzas. Mesmo quando atingidos por flechas flamejantes, eles não pegavam fogo facilmente. Como tal, eles concluíram que isso era apenas uma manobra para chamar a atenção de seu objetivo real, que era a violação do portão. E parece que essa havia sido a decisão certa. E então, mais uma vez, um grande baque veio do portão. Foi um som mais denso e poderoso do que os impactos dos tacapes dos ogros. Era o som das armas de cerco, provavelmente o bater de ariates. "Disparar!" Em sincronia com o grito de Jugemo, os aldeões dispararam suas flechas com facilidade vinda da prática. Gritos de dor surgiram do outro lado do muro. No entanto, os ariates não pararam. Eles deviam estar usando vários ariates em um ataque em sequência. "Disparar!" Mais uma vez, Jugemo gritou e flechas foram disparadas ao seu comando. Entretanto, desta vez, elas foram respondidas por flechas do inimigo. Várias vezes o número de flechas que os aldeões haviam soltado agora caíam sobre o vilarejo como uma chuva negra. Mas felizmente, nenhuma única flecha havia atingido os defensores. O ataque inimigo tinha sido uma série aleatória de disparos, por isso todos haviam errado, acertando inofensivamente as paredes e edifícios. No entanto, o inimigo tinha muito mais arqueiros do que eles, e sua precisão estava gradualmente aumentando. Se eles não pudessem embaralhar a precisão do inimigo, as consequências disso seriam muito graves. "Recuar, recuar, trocar posição!" Os aldeões obedeceram Jugemo, que ainda podia se fazer ouvir apesar do seu tom mais baixo. Eles rapidamente mudaram sua localização. Até o momento, os aldeões só aprenderam a atirar de posições fixas. Seu objetivo era atingir com precisão a área do lado de fora do portão principal. Assim, quando a situação permitia, sua precisão ficava bastante alta, mas se eles fossem forçados a disparar de um local desconhecido, suas flechas não mais atingiriam os alvos de modo desejável. Lutar uma batalha à distância seria muito difícil agora. "Preparem as lanças, estamos nos aproximando do combate." Um barulho alto veio do outro lado do muro. Soava como algo metálico batendo na parede, completamente diferente dos golpes dos ariates. Com toda a probabilidade, era o som dos machados e eles estavam vindo de todos os lugares. A quantidade era uma qualidade por si só. Eles poderiam usar os ataques no portão ou no muro como chamarizes para atacar de uma direção completamente inesperada. Se Jugemo fosse o comandante do outro lado, ele também faria isso. "Assim como planejamos, parece que a situação está indo bem e o inimigo está se dispersando." A maioria das estratégias de ataque convencionais seria inútil diante da superioridade numérica da oposição. Para os aldeões do vilarejo Carne, sua melhor aposta seria desgastar constantemente a força de luta de seus inimigos. Quando a formação do inimigo enfraquecesse, eles então poderiam atacar do vilarejo a qualquer momento. Idealmente, eles cobririam o comandante inimigo em uma formação de cunha. Dessa forma, o inimigo em pânico iria imediatamente consolidar suas tropas. Trazer os ogros de volta no meio do caminho fez parte dos preparativos para aquele evento. Mesmo que os ogros pressionassem o ataque sozinhos, seria difícil que conseguissem fazer o inimigo entrar em pânico, e
assim atingir seu objetivo de atrair as tropas do Portão dos Fundos para a frente. Uma vez que chamarem seu pessoal de volta, vamos ficar cercados e sem saída. Eu acho que isso é igual àquele ditado, pular na boca do dragão. Em outras palavras, essa era uma tática suicida, mas mesmo assim, bem, já alcançamos metade dos nossos objetivos, não é? Jugemo murmurou alegremente para si mesmo enquanto sua linha de visão se movia para o portão traseiro obstruído. Ele já havia preparado uma rota de fuga com a maior probabilidade de sobrevivência para sua mestre. Não havia mais nada para se preocupar. Pode ser cruel dizer isso, mas mesmo que todos os moradores daqui morressem, o inimigo não saberia quantos haviam sobrevivido e Henry permaneceria envolto em uma mortalha de mistério. Proteger Henry era a prioridade mais alta para Jugemo. Ele pagaria qualquer preço por isso e não se arrependeria. Sendo assim, atenção, esperem o portão cair. Nós faremos uma investida. Nosso alvo é a base inimiga. Nossa única chance de sobrevivência é matar o líder deles. Uma série de gritos determinados respondeu. Houve uma leve oscilação em algumas das vozes, mas ninguém parecia querer recuar. Tudo o que restava aqui era a coragem bruta dos homens que estavam lutando para proteger seus filhos e esposas.